Como viver do aluguel por temporada? O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para que eu consiga viver do aluguel por temporada? Na live passada, eu trouxe a oportunidade que você teria de faturar R$ 1 milhão sem você ter imóveis. Teve muita gente que se interessou pelo assunto, muita gente que não é anfitrião ainda, ou que é anfitrião e não sabe fazer as coisas direito. E essas pessoas que não são anfitriãs perguntam como é que eu começo um segmento. E foi aí que eu me inspirei, né, e trouxe aquela live da segunda-feira passada. Na live de hoje, já que você entendeu um pouco da oportunidade da live anterior, que eu convido você, se você não assistiu a live anterior, assista, ela está disponível aqui no meu Instagram e no canal do YouTube também. Assista essa live que ela vai ser muito interessante e pode se complementar com a live do que eu vou trazer hoje. Então, como falei, o tema da live de hoje é o seguinte: como viver do aluguel por temporada e o que fazer. Então, você que está me assistindo no YouTube, tem interesse no tema, deixa teu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E, obviamente, se você puder compartilhar essa live, compartilhe. Mais importante do que deixar o like e se inscrever no canal é você comentar aqui embaixo do vídeo. Então, escreve aqui, gostei do vídeo, não, pode melhorar, não, dá uma sugestão, faz um elogio, enfim, comenta aqui no vídeo, que é mais importante ainda do que você curtir. Curtir é bom, mas comentar é melhor ainda para engajamento dos algoritmos do YouTube. Então, vamos lá, como é que eu faço para viver do aluguel por temporada? O que é que eu tenho que fazer lá, Greca? Primeiro ponto, eu queria começar explicando para vocês o que é o aluguel por temporada, para as pessoas que ainda não estão familiarizadas. A gente pensa que pelo fato da gente viver nesse universo, e pelo fato de a gente estar sempre respirando hospedagens, respirando hóspedes, que todo mundo sabe o que a gente faz e que é a coisa mais normal do mundo e é muito óbvio, mas não é, tá? Então, por isso eu quero explicar para as pessoas que estejam chegando, que estejam aprendendo, para entender um pouquinho do que é. O aluguel por temporada nada mais é do que uma modalidade de locação, né, diferente da locação anual. É uma locação que é regida pela lei do inquilinato e ela tem uma duração máxima de 90 dias. Tá? Então, esse é o aluguel por temporada. Você pode alugar um imóvel pelo prazo máximo de 90 dias, ele já é configurado um aluguel por temporada. A segunda pergunta que eu notei aqui no meu roteiro é que muita gente pergunta: aluguel por temporada dá dinheiro? Cara, sem sombra de dúvidas. Eu compartilhei na live de segunda-feira que eu tenho alunos que estão faturando mais de 1 milhão só agora em 2022. Só em 2022, sem ter nenhum imóvel. Sem ter nenhum imóvel, eu tenho alunos que estão faturando acima de R$ 1 milhão esse ano. Ano passado faturaram 1 milhão. Esse ano, eles já vão passando de 1,5 milhão. Então, assim, se dá dinheiro, dá. Como todo segmento dá. Então, se você gosta do segmento, se você gosta de lidar com pessoas, se você sempre teve interesse, né? Mesmo que aquele interesse meio que velado dentro de você, que você, cara, será que um dia eu vou ter uma pousada, um dia eu vou ter um hotel, um dia eu vou ser um anfitrião? Então, você que pensou em algum momento da sua vida em trabalhar com hospedagens, esse é o momento mais próspero e oportuno, tá? Então, o aluguel por temporada, ele dá dinheiro? Dá. Como qualquer segmento, desde que você goste do que você esteja fazendo e você tenha o conhecimento para vender e a organização para lidar com o dia a dia. Próximo ponto que as pessoas perguntam, né? É seguro alugar por temporada? Totalmente seguro, tá? A gente tem plataformas como o Airbnb, que tem seguro pela plataforma, existem calções, existem contratos, existem seguros residenciais, então assim, é algo seguro, tá? E a experiência ruim de um conhecido meu, a experiência ruim de algumas pessoas que vivem no meu ciclo de amizade, não significa dizer que o segmento é ruim, porque alguém teve uma má experiência. É normal, como qualquer nicho, você trabalhar com carros, você trabalhar com comida, se você trabalhar com o celular, se você trabalhar com sapato, enfim, com logística, sempre vai ter um problema no seu dia a dia. Sempre tem, é normal, mas aquele problema é uma peça, digamos assim, é uma exceção. Tá? Não é o dia a dia, a gente não vive enfrentando problemas o tempo inteiro. Então saiba disso. E como falei, o aluguel por temporada ele é regido pela lei do inquilinato. Beleza. Vamos para o próximo ponto. Você está acompanhando a live? Eu parto do pressuposto, você assiste uma live minha que você tem papel e caneta na mão. Eu tenho certeza disso. Você não está assistindo uma live minha sem um papel e a caneta na mão. Para depois você dizer assim, o que é que o Lagreca falou mesmo? Aí tu vai ter o quê? Retrabalho. Qual é o bem mais ativo, mais importante que nós temos? Qual é o ativo, o bem? Chama-se tempo.
Então não perde tempo. Pega teu papel, pega tua caneta, começa a anotar aí. Vamos lá. Lagreca, eu entendi o que é um aluguel por temporada, né? Você já me explicou, né? Como que eu posso viver dele e o que é que eu tenho que fazer, né? É o que eu vou começar a descrever agora. Porque eu já expliquei em lives passadas, né? Como que você faz um estudo da viabilidade, quanto que você precisa para ganhar 10 mil reais e todo o passo a passo, né? Para você começar a engrenar e poder faturar 1 milhão sem ter nenhum imóvel. Mas aí a pergunta fica, né? Mas como é que eu vivo disso? Preste atenção que eu vou te descrever agora todas as atribuições que um gestor de meio de hospedagem faz. Seja ele um anfitrião ou um hoteleiro dono de pousada. Digamos, as atividades são muito similares, tá? Eu estou detalhando um pouco mais sobre o aluguel por temporada, que é onde mais chove perguntas. Então, anota aí que muita coisa que eu vou compartilhar aqui serve para os 3 tipos de gestores: anfitriões, hoteleiros e donos de pousada. Vamos lá. O que é que um administrador de imóveis faz? Primeiro ponto, ele tem que ter a gestão sobre as plataformas. Que plataformas são, Lagrega? Ele tem que ter gestão sobre Booking, sobre Airbnb, sobre o VRBO, sobre o Temporada Livre. Ele tem que saber fazer a gestão das plataformas. Que um dos pontos que eu ensino dentro do método da hospedagem lucrativa é o seguinte: como que você trabalha os 9 pilares de conversão para que você esteja nas primeiras páginas e nas primeiras posições. Esse fato de colocar você nas primeiras páginas, nas primeiras posições, vai fazer você o quê? Receber mais cliques e, consequentemente, vai fazer você vender mais. Mas, para isso, você tem que aprender os 9 pilares, que eu ensino no método da hospedagem lucrativa, e, obviamente, depois que você aprende, você implementa e tem que estar gerindo. Você não vai simplesmente cadastrar seus preços, né, colocar lá suas restrições e vai, tipo, dormir. Não é assim que funciona. Porque o segmento de hospedagem é muito dinâmico. Ele tem a sazonalidade, ele tem a demanda. Não é algo constante. Tipo assim, vamos supor aqui, eu posso estar falando besteira, tá? Mas, por exemplo, na minha visão, na minha humilde visão, quem trabalha com comida tem muito bem de sazonalidade quem trabalha com hospedagem. Né? Ou seja, a pessoa vende, toda semana tá ali vendendo. Tudo bem, tem semanas que vende mais, tem semanas que vende menos, mas na hospedagem a gente tem essa sazonalidade. Né? Ou seja, a gente tem que fazer muito mais força para vender do que quem trabalha com comida, por exemplo. Então, o primeiro ponto que você vai entender é que essa gestão de plataformas é fundamental, porque nada é estático, nada. E tem muita gente que fala assim, eu comecei no segmento por temporada, no começo meu anúncio bombava, eu tinha muitas consultas, eu tinha muitas reservas, mas depois de um tempo parou. É exatamente o que eu estou dizendo. Não é um segmento estático, é um segmento dinâmico. Então, você tem que fazer a gestão das plataformas, obviamente, depois que você aprende sobre os 9 pilares para que você consiga estar nas primeiras páginas, nas primeiras posições e consiga, obviamente, triplicar reservas. Então, primeira atribuição de um gestor significa gestão de plataformas. Segunda atribuição de um gestor de meios de hospedagem é o quê? Controle financeiro. Eu percebo que um dos grandes problemas que fazem os gestores não triplicarem reservas ou terem as suas hospedagens dando prejuízo ou simplesmente sobrevivendo é por falta de controle de gestão financeira. As pessoas acham que pelo simples fato, é tudo muito simples, é só eu colocar na plataforma, receber hóspedes, limpar, me despedir e tá tudo certo. A grosso modo, é isso mesmo. Só que um negócio de hospedagem é como um negócio como outro qualquer, que tem o quê? Contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa. Você tem que ter um controle sobre isso, para que você não saia misturando as contas. Você mistura a conta da hospedagem, mistura com as contas do teu pessoal, não tem controle sobre os fluxos de caixa. Se você é administrador, aquele dinheiro você tem que prestar conta com o proprietário. Então, um dos grandes pontos que fazem um gestor, né, de meios de hospedagem, um gestor de aluguel por temporada, triplicar reservas e ter um salário acima de 10 mil, é quando ele tem uma gestão, um controle financeiro, que também não é algo difícil. Cara, não estou falando aqui sei lá, de fórmula de Bhaskara, de fórmula quântica. Não estou falando disso, estou falando de um negócio simples. Entrou, saiu, controle, fluxo, recebimento, o hóspede pagou, não pagou. Você tem esse controle. Uma planilhazinha assim, simples, auxilia isso. Mas, pô, Lagreca, eu não gosto de planilhas, eu não sei planilhar. Não tem problema. Sistema. Você encontra aí sistema de R$100, 150, R$200 a mensalidade, que vai te dar todo um controle para você otimizar tempo. Foi o que eu falei no começo da live. Tempo é dinheiro. Se você não tem controle sobre o seu tempo, você está desperdiçando dinheiro e você está deixando de ter qualidade de vida. Terceiro ponto que o administrador de imóveis tem que fazer, né? Ou seja, o administrador do aluguel por temporada, ele tem que ter controle da limpeza.
Por quê? Porque toda vez que o hóspede sai, tem que entrar um funcionário, fazer o check-out, fazer a limpeza, deixar tudo pronto para o próximo hóspede. Se vai que você é aquele tipo de anfitrião que tem uma reserva entrando na outra, uma reserva entrando na outra. Então você tem que ter um controle sobre a limpeza, tem que ter um backup. Vamos supor que, por exemplo, a faxineira ela suma. Aí você precisa arrumar uma substituta para fazer a faxina lá do imóvel, porque está chegando um hóspede e você não tem tempo para fazer. E aí, o que, é que você vai fazer? Tem que ter uma organização sobre isso, tem que ter um checklist, um check-out. Para quê? Porque quando eu substituir o funcionário, já tem uma outra pessoa que assume. Quarta atribuição que um administrador de imóveis tem é exatamente a inspeção, antes da chegada do hóspede e depois. Uma coisa que eu li e que eu acho que faz total sentido e é super importante. A maioria das pessoas, a gente costuma sempre se lembrar da primeira impressão, quando a gente tem de algum lugar, e da última, no momento que a gente está indo embora, arrumando as coisas, se despedindo, está indo embora. Esses dois momentos são cruciais. Então, essa inspeção, tanto de chegada como de saída do hóspede, tanto de check-in como de check-out, são importantíssimos, porque quando você acerta, consequentemente, você consegue garantir uma satisfação melhor do hóspede, e isso vai gerar o quê? Indicação. Isso vai gerar uma boa avaliação. Isso vai gerar um consumo maior. Isso vai gerar duração das estadias maior. Então, o conjunto de você entender que o momento da chegada e o momento da saída, esse conjunto, né, que você tem que entender, é importantíssimo no longo prazo. Porque lembra, a gente constrói um tijolinho de cada vez na hospedagem. Você não vai começar na hospedagem agora e tipo, tô bombando, Pode começar assim? Pode. Desde que você comece muito preparado, que você já tem um conhecimento que não é o que acontece com a maioria. A maioria das pessoas começam no segmento por temporada por intuição. Os que começam com estratégia, Por exemplo, Oswaldo Castaldelli é um aluno meu, que é de São Paulo, de Guarulhos, mas ele tem apartamentos em Porto Seguro. Começou agora. Mas ele começou, antes dele começar, ele entrou na metodologia, entendeu como se construía um anúncio, e ele já começou bombando. Eu fiz uma live com ele sexta-feira, acho que tem uns 15 dias, uns 10 ou 15 dias que eu fiz uma live com ele, tá aqui também no canal do YouTube, você pode assistir, ou você que me assiste pelo Instagram, tá aqui no feed também. E ele começou, já tipo assim, numa baixa temporada, em Porto Seguro agora, né, na Bahia, chuva, né, ou seja, litoral, chuva, vento, o Nordeste não faz frio, né, chuva e vento. E o cara tá bombando, tá quase 100% de ocupação, porque começou do jeito certo. Então, quando você entende que esse momento da inspeção, né, ou seja, que é o check-in, o check-out, isso vai corroborar para você, né, no seu sucesso no longo prazo. Porque, como eu falei, a avaliação, né, é importantíssimo para você que quer triplicar reservas, que quer estar nas primeiras páginas, nas primeiras posições, que quer ganhar dinheiro. Mas como é que chega a boa avaliação? Através de um bom check-in e através de um bom check-out. Isso é peça fundamental. Próximo ponto. Quantos de vocês, né, que são gestores, respondem às mensagens dos hóspedes rapidamente? Sabe? Tipo assim, um dos pontos que a gente tem para vender mais é a atenção, é a interação. E esse ponto de atenção e de interação também, ele também serve para você reduzir cancelamento. Aí eu pergunto para você, você como gestor, você se programa para ter aqueles horários para estar sempre respondendo mensagens? Ou você responde quando dá? Preste atenção que isso impacta diretamente dentro dos algoritmos, sabe? Então, por exemplo, as plataformas, elas querem ter parceiros que tenham um bom produto, um preço justo e ofereçam a melhor experiência. Quando a gente fala de experiência, é tanto experiência de acomodação, né, digamos, de duração da estadia, ou seja, eu estou oferecendo um lugar limpo, bonito, confortável, camas novas, que tem, sei lá, um entretenimento legal para as pessoas. Beleza, esse é o primeiro ponto. O outro ponto da experiência é tipo assim, antes da reserva, no momento da troca de informações, no momento que o hóspede tira uma dúvida. Você já fez uma reserva em algum meio de hospedagem, já se sentiu abandonado? Eu já. E eu cancelei. E a última vez que eu me senti abandonado, eu só não cancelei porque era a última bolacha do pacote. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz uma reserva no Réveillon e num Airbnb e mandei mensagem, queria trocar umas informações lá só para confirmar alguns detalhes que não estava muito claro do anúncio e eu não tive resposta. Eu fiquei tenso, porque eu não sabia se a mulher estava com o anúncio lá aberto e não tinha gestão nenhuma. Eu fiquei tenso. Imagina, meu pai e minha mãe chegar no Réveillon com meus irmãos e o imóvel está alocado.
Isso me causou uma certa aflição. E eu só não cancelei, confesso que só não cancelei porque era a última bolacha do pacote. Só tinha aquela opção que se agradava do jeito que eu queria, na localização que eu queria. Era ele que dava, não tinha outro. Não tinha, era filho único de pai separado. Pronto, era simples assim. Então, responder cotações é uma das atribuições que todo gestor de meio de hospedagem tem que ter. Você tem que responder as cotações, tem que ter essa interação. Para você aí que quer entrar no segmento para hospedagem, você já vai entendendo, pô, o que é que eu tenho que fazer, né? Ou seja, todo passo a passo. Gestão de plataforma, controle financeiro, controle de limpeza, inspeção de check-in, de check-out, responder cotações, responder e-mails, interagir nas redes sociais, interagir no WhatsApp, porque quando a gente responde cotação, pode ser só pelo Airbnb, através de uma consulta, através de uma pesquisa. Mas também tem aquelas cotações que acontecem por e-mail, tem aquelas cotações que vêm pelo direct do Instagram, pelo message do Facebook, pelo WhatsApp por uma indicação. Então, se você não tem, digamos, essa responsabilidade muito definida na sua mente, né, no seu dia a dia, as coisas não prosperam. E eu confesso para você que é um trabalho um pouco cansativo. É cansativo. Talvez no começo você ainda não vai ter condições, né, se você quer se tornar um administrador. Se você é pequeno, vai ter que se acostumar. Ou você vai dizer, não, eu só quero plataforma porque eu não tenho trabalho. Por exemplo, eu tenho um aluno, o Mário, que fazia anúncios para ele e recebia muita reserva direta. Só que ele falou, pô, eu recebo 100 mensagens lá, Greca. É muita mensagem que eu recebo. Mas de 100 mensagens que eu recebo, vamos botar aí que 10%, no máximo, 10% é um número muito bom, tá? De 100 contatos, 10 viraram reservas. Só que ele não tinha condições de atender as 10. Ele só tinha um apartamento que tinha 2 quartos. Então, ele não tinha condições de atender as 10 reservas. E existia um grupo no condomínio dele que ele distribuía isso. E aí, uma coisa que ele falou que faz total sentido. As reservas diretas, elas são boas porque eu ganho mais. Que eu não estou pagando comissão. Mas eu tenho que interagir muito. Que é exatamente o ponto que eu estou falando com vocês. Se você é uma pessoa que não tem muito tempo para interagir, não tem, fica só na plataforma, porque se você passar a receber reservas diretas de Instagram e WhatsApp, vai te custar mais tempo ainda. Se você já não está respondendo plataforma direito, se você for para os canais diretos, vai ficar mais difícil. Então, antes de partir para o outro lado, organize o seu processo. Tenha um calendário, tipo assim, eu vou responder as mensagens às 9 horas da manhã, às 13 horas da tarde e às 19 horas antes de eu dormir. Pronto. Então, você tem 3 momentos do dia que você vai checar suas mensagens para responder, para não deixar os hóspedes sem resposta. Tá bom, precisa responder, tipo, com 30 segundos, com 1 minuto. Pô, é melhor responder assim? Claro que é, sem sombra de dúvida. Quanto mais rápido você responder, obviamente que você vai conseguir ter uma taxa de conversão maior. Isso é indiscutível. Quanto mais rápido, você vende mais. Mas, obviamente, você não pode comprometer o seu dia todo para ficar o tempo inteiro no WhatsApp ou respondendo mensagens de hóspedes via Booking ou Airbnb. É impossível. Então, separam alguns momentos, tá? Outro detalhe, que todo mundo a gente esquece, né? A gente vende, mas a gente esquece de um detalhe. Suporte. Já parou para pensar que durante a estadia, o teu hóspede pode precisar de um suporte? E se você é pequeno, você tem um imóvel só, você tem 2 imóveis, ou mesmo uma pousadinha pequena, né? Mas um imóvel, 2 imóveis, 5 imóveis, 4, assim, você é pequeno ainda, muitas vezes você é a pessoa que faz tudo. Muitas vezes você é a pessoa que faz tudo. Isso aí daria um tema para uma live perfeitamente, para a gente poder falar um pouquinho sobre produtividade, de onde você direcionar energia, aonde realmente vai trazer retorno, e você se manter ativo, que é aquilo que você se mantém ocupado, mas não necessariamente traz retorno. Então, quando você pensa nisso aqui, você é pequeno, você tem que entender que você vai precisar dar suporte para os seus hóspedes. Então, quando você tem poucos imóveis, vamos supor, 2, 3, 4, como eu falei, um chuveiro elétrico queimou, você vai fazer o quê? Vai deixar o cara, vai dar de ombro, vai se fazer de louco, vai dizer que o problema não existe. Cara, ó, a resistência queimou, e aí? Tem que dar um jeito. Ou você vai lá trocar, ou você tem algum backup, seja alguém da manutenção do condomínio, algum parceiro que você, sei lá, delega funções para mandar a pessoa ir lá. Porque isso é importantíssimo. Então, suporte ao hóspede é fundamental. Às vezes, um disjuntor, né, que disparou, o cara não sabe ligar, desligou a eletricidade do apartamento inteiro. Às vezes, uma pia que entupiu não está descendo de jeito nenhum e a culpa não é do hóspede. Às vezes, o cara acabou de chegar. Então, esses pontos são fundamentais. O suporte, porque lembra, o suporte, ele está diretamente ligado com o quê? Com a satisfação. Se você não der um suporte correto para a pessoa, o que é que vai acontecer? Se você não der o suporte, essa pessoa vai ficar insatisfeita. Aí você, pô, mas eu fiz um check-in bom. Fez, mas durante a estadia deu ruim.
Mas aí no checkout eu também fiz bom. Pode ser que a avaliação venha boa? Pode. Pode ser que isso não impacte nada. Mas, quanto mais eu me prevenir, eu vou ter a certeza que vou ter uma nota boa. Isso é importante. Eu falei para vocês que, cara, eu, Lagreca, particularmente falando, né, de mim, eu não reservo ou não compro um produto pela internet que não tem avaliação. Eu leio tudo, eu vejo tudo, todas as críticas. Eu olho lá e as críticas mais recentes, eu vejo as respostas do vendedor, eu olho o tempo inteiro. Então, para você entender que as avaliações, elas podem impactar diretamente nas tuas vendas. Então, preste atenção que o suporte, ele vai refletir lá na avaliação. E é uma coisa que eu sempre digo, que dentro da minha metodologia, está tudo muito conectado para você triplicar reservas. Por isso que as pessoas falam, Greca, me dá uma dica para eu vender dia de semana. Não tem dica, é uma estratégia. Porque quando eu vou vender para dia de semana, eu tenho que saber para quem eu vou vender, como eu vou me posicionar, quais são os meus diferenciais, como eu me preparo, como eu monto a minha estratégia de venda para trazer essa pessoa que eu já defini anteriormente. Então, a metodologia ela é toda interligada. Por que eu estou falando isso? Porque o suporte faz parte de uma atribuição de um administrador que vai refletir diretamente no pilar da avaliação. E uma avaliação ruim, é muito difícil você vender muito e você vender pelo preço que quer. Se a sua avaliação não é boa, você não consegue vender pelo preço que gostaria e nem o volume que gostaria. Então, preste atenção que o suporte reflete diretamente na tua avaliação. Próximo ponto que um gestor, né, de aluguel por temporada, um gestor de hospedagem, ele tem que ter. Gestão sobre as vendas acessórias. Isso é uma coisa que eu digo e repito muito. Todo anfitrião, ele tem um teto de venda. Como assim, Lagreca, um teto de venda? Preste atenção no seguinte. Você tem 30 dias para vender. Se você vender seus 30 dias, você já sabe o teto máximo que você vai faturar. O teto máximo. Existem algumas saídas para você faturar mais quando você está limitado no número de diárias? Tem. O que é? Rapidamente, reduzir custos. O que mais? Receber reservas diretas, que você não vai pagar comissão, então você vai ter 15% a mais da sua receita. Ou seja, reduzir custos, enxugar os custos fixos, reduzir os custos variáveis, como? Às vezes energia solar, trocar o ar-condicionado que é mais econômico, trocar as luzes, né, para LED, enfim. Isso é redução de custo. O próximo ponto é eu começar a receber reservas diretas, porque aí eu não pago comissão do Airbnb ou da Booking, 15%, 16%, não estou pagando. E, por fim, o outro ponto que o gestor tem que ter, que vai fazer ele subir o volume, né, digamos assim, aumentar as vendas dele, é através da gestão das vendas acessórias. Você fala, pô, Greca, gestão de vendas acessórias? Como assim gestão de vendas acessórias? Vendas acessórias é tudo aquilo que você vende ao entorno da hospedagem. Então, eu costumo dizer que os meus alunos, eles não são vendedores de diárias. Eles são vendedores de experiências. Como assim? A pessoa fez a reserva com você, ficou no teu hotel, ficou na tua pousada, ficou lá no teu apartamento, na tua casa de temporada. Eu não estou vendendo só aquela noite para ele. Eu estou vendendo o bem-estar dele. E quando eu falo de vendas acessórias, eu falo kit, seja kits de café, kits de jantar, kits de chá da tarde, cestas. Eu tenho cervejas artesanais, eu tenho passeios, eu tenho serviços, eu tenho, enfim, eu tenho uma gama, né, de serviços que podem ser prestados durante a hospedagem através de parcerias, porque administradores não podem prestar serviço de hotelaria, porque vocês não pagam ISS. Serviço de hospedagem, de aluguel por temporada, não paga ISS. O que paga ISS é o quê? Hoteleiro e dono de pousada. Esses pagam ISS. Mas você que é anfitrião, não. Então, você não pode prestar o serviço. Você pode ter parcerias que prestem esses serviços e você é comissionado em cima do serviço que é prestado. Tem coisa melhor você terceirizar, porque é menos uma mão de obra para você e uma fonte de você aumentar a sua receita. E, por fim, a última atribuição de um administrador de imóveis, que eu costumo dizer que é uma das mais difíceis, tá? Para os administradores de imóveis, a atribuição mais difícil é exatamente você o quê? É aquele relacionamento, aquela prestação de contas com o proprietário. Primeiro que você tem que ter um controle muito bom, por isso que eu falei, a gestão do controle financeiro, você tem que ter. Prestar conta dos proprietários, tá ali, ó, prestando conta com eles sabendo o que você está fazendo, você mostrando transparência, mostrando que você cuida do imóvel dele, que o imóvel dele está trazendo receita, que é bom. Então, prestar conta com os proprietários é um ponto fundamental, tá? E por fim, é exatamente o quê? É aquele, digamos, geração de valor para o proprietário.
Porque você presta a conta com ele, e dentro desse mesmo pilar, você está mostrando. Sabe por quê? Porque quando você está trabalhando e ele não vê seu trabalho, você é meio que silencioso, né? Você está ali vendendo. Ele acha que aquilo é automático, que aquilo acontece normalmente, que se fosse ele, ele também estaria fazendo. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, que por isso que eu parei de fazer gestão, confesso até vocês, por isso que eu parei de fazer gestão de hotel e pousada. Porque você trabalha, você organiza tudo, quando o negócio começa a dar resultado, ele acha que aquilo ali já ia acontecer naturalmente. Aí ele começa a querer barganhar o valor que ia te pagar por mês. Ah, o negócio está muito bom, o negócio começa a ficar bom, aí ele já acha que está ganhando muito. Quando o negócio está ruim, é todo mundo que ajuda. Quando o negócio está bom, aí ele acha que está ganhando muito, quer reduzir seu comissionamento. Então, esse prestar conta com os proprietários, essa transparência, essa geração de valor é muito importante para que ele veja que você está trabalhando, que você está cuidando do imóvel dele, que você está trazendo uma receita para ele. Então, assim, na minha visão, isso é um dos pontos mais difíceis, que é, sabe, o relacionamento. Não é fácil. Não vou dizer para você que é fácil. Tanto é que eu me lembro que na época que eu fazia gestão de hotéis e pousadas, eles queriam fazer reunião toda semana. Toda semana queriam fazer reunião. Esse cara não existe. Não existe. O valor que você está me pagando, não dá para fazer uma reunião uma semana. Você está querendo ter um profissional qualificado, pagando o valor de um funcionário que não tem essa qualificação, né? Porque o valor que eu cobrava não era o valor que realmente eu poderia ganhar de salário, não. Por quê? Porque eu disse, eu vou ganhar no volume. Eu vou ter vários hotéis, várias pousadas, mas eu também não posso cobrar muito caro. Mas também ele não pode estar querendo fazer reunião comigo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, toda semana, não. Por quê? Porque o negócio ali tem que ser tudo muito informatizado, muito meio que automatizado. Ele vê as informações, recebeu os relatórios, mas está se reunindo. Então, isso era uma das grandes dificuldades que eu tinha, e eu percebo também que muita gente tem. Tá? Por quê? Porque é essa proposta de valor, para que o proprietário veja que você realmente está trabalhando. Porque se você fica ali só entregando o resultado e ele não vê, ele está ganhando dinheiro muito fácil. Né? Então, esses são os desafios aí que nós, administradores de hotéis, pousadas e anfitriões, administradores de imóveis, temos pela frente. Então, só recapitulando aqui para a gente encerrar a live. Você que gostou da live, obviamente, deixe logo a sua curtida aqui no vídeo, tá? Não esquece e comente no vídeo. Coloque lá só seu nome e sua cidade. Só coloque seu nome e sua cidade. Coloque lá. Galera, gostei. Galera, eu sou da cidade tal. Coloca aqui, ó. Escreve aqui nos comentários que é super importante. Então, preste atenção. Um resumo do que um administrador de imóveis faz. Gestão de plataforma, controle financeiro, controle de limpeza, inspeção antes da chegada dos hóspedes, né? Que no caso, check-in e check-out. Né? Tem a inspeção, tem o check-in, tem o check-out. Responder às cotações, seja elas por e-mail, redes sociais, WhatsApp, dar suporte ao hóspede, gestão das vendas acessórias para você subir o ticket e a prestação de contas, se você é um administrador de imóveis de terceiros, uma prestação de contas e uma geração de valor, digamos assim, para os proprietários, para eles verem que você está trabalhando, que está cuidando, que está trazendo receita e que vale a pena estar com você. Esses são todos os pontos que um administrador de imóveis faz. Beleza? Turma, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Se você tiver sugestões de temas de live, coloca aqui no comentário. Eu vi que tem gente comentando no chat, tá? Tô vendo aqui, ó, Tânia, Marise, estão comentando no chat. Comenta aqui embaixo do vídeo. Embaixo aqui do vídeo tem uma área de comentários. Você coloca lá, porque aí aqueles comentários ali já ficam salvos ali e ajuda no engajamento do vídeo, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela disposição de vocês aqui, pelo tempo de vocês, né? Agradeço demais, espero que eu tenha contribuído um pouquinho para você que está querendo viver do aluguel por temporada, de você que quer dar esse passo, ou de você que já está no aluguel por temporada, mas, cara, não estou colhendo os resultados que eu tenho. Talvez você precise mais de clareza, você precisa de um conhecimento, de um passo a passo, para que você consiga triplicar suas reservas e chegar aos 10 mil. Então, eu venho compartilhando isso com vocês sempre, né? Ou seja, vocês já viram que eu estou o tempo inteiro online, estou o tempo inteiro fazendo lives, trazendo pequenos fragmentos de uma metodologia chamada Método Hospedagem Lucrativa, onde você triplica suas reservas. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijos e abraços.